sendo um elemento fundamental e está se modernizando com estas placas LED, que lá não tem proibição de publicidade pública. Então, como isto tem custos extraordinários, dependendo dos pontos da cidade, que ali, então, chegam as marcas, por exemplo, Coca-Cola. Nós outros outdoor, aqueles que são com um pezinho, que estão nas calçadas, ali você o que encontra são as promoções dos supermercados sobre determinados produtos. Mas, claro, você pega o metrô e tem ali esses papeizinhos para cortar do circuito inferior que faz essa publicidade. Mas eu acho que é um ponto que precisamos focar bem, porque é fundamental. Hoje, quem não faz publicidade não consegue chegar aos mercados, que são também muito mutantes. Carminha, essa questão acho que é muito importante, porque com esse aumento do consumo e a melhora relativa dos transportes, você vai chegando com um circuito superior puro em cidades onde antes você tinha empresas do lugar que eram mais ou menos protegidas pela distância, porque não compensava chegar a esses mercados, né? E o que a gente está vendo lá, que é um espaço, desculpe dizer assim, uma forma tão, espaço muito menos moderno do que o Estado de São Paulo e a província de Buenos Aires. Esse era um comentário para o café, não para aqui, mas enfim, espaço muito menos, com a base material muito menos modernizada que o Estado de São Paulo. O que a gente está vendo que isso está acontecendo. Agora, há coisas interessantes, a chegada das grandes redes comerciais, a presença de bancos, dos bancos mais privados, mais importantes do país, em cidades que têm 50, 60 mil habitantes, né? E a chegada, e uma coisa que a gente está vendo agora recentemente, que para mim foi muito interessante, que é, lá nós temos esse mercado, como chama lá, mercado extrabancário, que seria uma coisa mais ou menos comparável aos correspondentes bancários, com algumas diferenças. Mas, enfim, em todo caso, é tirar a função de cobrança de contas e tudo da agência bancária e levá-la para outro lugar. Que são duas grandes empresas que têm 80% do mercado, que é Rapipago e Pago Fácil. O Pago Fácil é da Western Union. Claro, as lotéricas, A Pago Fácil foi comprada pela Western Union recentemente, e a Rapipago é um conjunto de 3 ou 4 bancos, Citibank, enfim, Santander. Bom, e esses têm uma presença fortíssima na cidade de Buenos Aires e na região metropolitana. E sabe que uma coisa que nos chamava a atenção é que isso não está chegando ainda nas cidades da província de Buenos Aires. E agora, um dos meus estudantes conseguiu, depois de sofrer muito, conseguiu uma entrevista com o gerente da Rapipago. E qual é a razão? A razão é que os transportes, como chama, né? Proseguro, BRICS, transporte de dinheiro, os caminhos, como chama? Valores, transporte de valores, não chega nas cidades menores da rede urbana da província de Buenos Aires. Não interessa esse mercado. Então, como esses Rapipago, Pago Fácil, são absolutamente dependentes de que o caminhão venha todas as noites a levar o dinheiro para introduzir no sistema bancário, isso não chegou. Então, aí é interessante, porque são duas grandes, Prosegur e BRICS, são duas grandes firmas globais. O mercado argentino de transporte de valores está concentrado só nessas. E ali a gente acaba vendo como há uma demora, felizmente, eu acho, da chegada desse tipo de instâncias financeiras no interior por conta desta estruturação. Agora, as outras coisas, como você assinala, um sujeito que tem um caminhão e faz o transporte, essas coisas, algumas coisas nós vimos. Então, quando eu falava da redistribuição do emprego, falei pensando na mancha metropolitana, mas é verdade o que você disse também, porque tem uma chegada
dessas empresas que, sobretudo supermercados, enfim, que comparativamente a cidades que não têm indústrias, acabam sendo uma fonte, de repente contratam 50, 80 pessoas. É muito para uma cidade de porte. Então, é aquele desejo também de que a empresa venha se instalar, né? Uma das minhas estudantes orientandas, está fazendo agora uma tese sobre a produção de... A Silvia, a produção de alimentos congelados, né? Frango congelado e alimentos prontos, como aquelas sopas de envelope e tudo. E aí a gente está vendo realmente uma topologia na província de Buenos Aires, nas cidades que foram escolhidas para a produção de frangos, que são super específicos para poderem ser congelados, enfim. E como vemos ali no meio disso sujeitos que são independentes, que fazem transporte de uma coisa ou de outra e que de algum modo dinamizam, entre aspas, a vida de relações de pequenas cidades, né? Mas quando pensava na mancha urbana, pensava no sentido de que há muitas dessas atividades do circuito superior marginal que não dependem de estarem inseridas em áreas de especialização. Por exemplo, agora o que estou me lembrando são os estúdios de gravação. Sim, tem um mapa aí que o Vili faz e mostra como estão, sobretudo, em Pinheiros e no sul da cidade, no sudoeste, enfim, mas não há uma necessidade de ter os fornecedores e os clientes na mesma área da cidade, né? Eu acho que vou começar a encurtar, né? Desculpa. Ângelo. Eu me empolgo com os circuitos. E acho, Ângelo, esse é o meu fantasma, que eu preciso exorcizar. E que eu, às vezes, é uma teoria que acho muito interessante que esteja voltando, mas acho que também é um pouco fácil escorregar nisso, né? Eu penso também que além dessas premissas que eu trouxe aqui, provavelmente a preocupação do Milton de insistir que não havia um terceiro setor, tivesse a ver um pouco com isso, né? Terceiro circuito. Eu diria, o mundo contemporâneo torna-se muito complexo também porque, por exemplo, o número de funcionários. Posso ter uma consultora do circuito superior puro que tem 5 sujeitos trabalhando, né? Então, eu acho que há necessidade de encontrar novas variáveis e novos indicadores para querer para mostrar, para empiricizar o que temos muitas vezes como intuição. Eu não descarto a intuição, que acho que foi matada pela Revolução Científica, mas acho que é um dado fundamental para nós. Claro, com âncoras no mundo real, né? Mas acho que é um elemento importante. Então, você está certo quando você diz que os movimentos são cada vez mais rápidos e isso torna ainda mais difícil reconhecer. Eu creio que, insisto na ideia de que o que me permitiria definir reconhecer essa porção marginal seria o entendimento do processo completo. Porque de produção, distribuição, comercialização, porque isso é o que vai, me parece, ou pelo menos as pesquisas que chegamos a fazer mostram isso, há um momento onde ou a gente perde o controle do que está fazendo. O controle do preço do insumo, ou do preço final do produto, ou da norma que se impõe, ou da incapacidade de fazer lobby no Estado. Então, acho que essa quebra no funcionamento do circuito superior marginal, o que me permitiria descobrir onde está a dependência, porque ele faz um trabalho moderno. Senão não seria porção marginal. Ele faz um trabalho moderno. Agora, nem sempre fica claro ver
Se ele não perde o passo, é mais difícil saber. Por isso que aí, quando a gente não vê claramente que perdeu o passo da modernização, eu digo isto, ver onde na cadeia ele perde o controle do trabalho que faz, né? Claro que as demandas são interdependentes, e este é um outro complicador, porque as demandas na metrópole são interdependentes. Então, isso também não me permite separar. Esta demanda é a porção marginal, que há essa interdependência das ofertas e das demandas. Isso traz um complicado. E por isso também eu acho que o que é mais interessante é a gente ver o lugar onde está fazendo. Você está trabalhando com 3 cidades, provavelmente você me diga, me conte formas de operacionalização que não tem nada a ver com aquelas que eu estou utilizando para uma outra cidade. Quer dizer, essa visão primeira e totalizadora da cidade, acho que ela me dá os elementos para saber o que é a dependência e a subordinação não são no ar, são geografizadas, né? E acho que isso pode ser talvez uma pista, mas eu estou, sim, a tentação a classificar é sempre está aí. Agora, também não vamos jogá-la fora, quer dizer, ela pode me ajudar a mostrar um retrato que eu sei que amanhã vai ser outro, né? Bom, desculpem, estou reduzindo agora. A Sueli, eu acho que, sim, como você diz, isso foi parte de um debate dos anos 60, 70, e aí eu acho que os debates da época são os conceitos, são as palavras, né? Também aí está moderno, marginal, moderno. Inclusive tem um texto anterior do Newton que ele falava como era o circuito, em lugar de circuito inferior, circuito tradicional, né? Circuito tradicional. Ele próprio depois tirou esse nome porque era debate, e é um debate muito tomado pelos antropólogos, né? E pelos sociólogos, enfim. Então, são as palavras e as épocas. Agora, eu acho que o que interessa é o conceito no sentido de que você está certa, não está fora, nada está fora desse sistema urbano que os circuitos buscam explicar. Agora, ele é marginal no sentido que está nas margens e que pode cair a qualquer momento, né, um pouco o que o Ângelo falou, pode cair a qualquer momento dessa porção dita moderna. Acho que esse foi o espírito do nome, não sei, estou arriscando uma interpretação, mas certamente não está por fora. Quem sabe, talvez daqui a um tempo a gente mude, encontre uma palavra melhor e possa, por enquanto não vou arriscar fazer isso, mas quem sabe a gente possa encontrar uma palavra mais filha do nosso tempo, que mostre exatamente isso que você está chamando a atenção, que está dentro, quer dizer, ele é marginal porque pode cair da porção superior, mas vai cair para uma coisa que também está dentro, né? que é o inferior. Então, bom, muito obrigada pela reflexão. Obrigada. Resistente, é preciso ser resistente para a conversa tão longa e responder